Nastrin. Vamos orar sim. Maravilhoso Deus, Criador, mantenedor e sustenedor de todos nós. Te Amém. louvamos pela vida, pela saúde. Te louvamos porque o Senhor nos abraça nos momentos mais difíceis. E nos momentos bons, o Senhor também nos abraça. Amém, Senhor. Nós te louvamos por ser nosso Deus, um Deus vivo, Amém. todo-poderoso. Um Deus que estende a sua mão, um Deus que chora com os seus, um Deus que sorri com os seus, que se entristece, mas é um Deus que sempre está conosco. Amém. Obrigado, Deus, por tudo isso. Obrigado pela família, Emanuel. Amém, Que o Senhor. Senhor abençoe cada família aqui representada nesse momento, aqueles que não puderem Amém. entrar, tu sabes o porquê, queira abençoá-los também. Amém. Abençoe o pastor João Augusto, que tem feito muita falta para nós. Que o Senhor continue cuidando dele, como tem feito até aqui. Amém. Venha ser com o nosso pastor, com o pastor Nastrin, que nesse momento fará a mensagem, que seja uma mensagem inspiradora, uma mensagem que nos fortifique cada vez mais espiritualmente. Amém. Abençoe a sua vida, a sua saúde, sua família, seus projetos, Amém. e Amém. continue caminhando com ele. Amém, E que o Senhor. Senhor mantenha não só o nome dele, mas de todos da família Manuel no livro da vida. Nos Amém. perdoe naquilo que temos falhado e Sim, Senhor. ajude-nos a sermos mais semelhantes a Ti. Peço Amém. isso confiante no doce nome de Jesus. Amém. 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 Obrigada, Sérgio. Que Deus te abençoe e te dê a sua saúde. Amém, E todos nós. obrigada de verdade. Eu Querido estou aqui pastor até o fim. Martim, Vou ficar aqui até o fim. por favor, fica com a gente, Serginho. Fica com a gente. Querida pastor Nastrini, que prazer. É muito tempo que o senhor não vem, viu, pastor? Eu quero dar um sorriso, mas fico triste, porque é muito tempo. Seja bem-vindo, pastor, e com o senhor agora a palavra, viu? É verdade. Mas, como diz, parece que depois que a gente aposenta e fica jubilado, tem uma agenda maior do que antes. Não sei o que acontece, porque daí o pessoal sabe que a gente está com a chuteira pendurada e aparece convite, reunião e pregação de tudo quanto é lado, Cleide. Por isso que a gente não tem tempo para ficar tanto com vocês. Mas que bom que nessa oportunidade podemos fechar a lição do trimestre, né? É a última lição essa semana. E é um tema que eu gosto muito de falar e pregar sobre as profecias da Bíblia. Mas agradecer aqui a família Emanuel, que tem orado muito pelo João Augusto. O meu coração fica um pouco dilacerado por esses dois colegas pastores jubilados que estão enfrentando o câncer, né? Os dois são João. Um é João Augusto e o outro é João Antônio. E vocês sabem da situação deles. O João Augusto bem pior a situação, terceira cirurgia já, como sabemos, né? E o João Antônio com essa questão de câncer no pulmão, um pouquinho de metástase. Os dois foram do meu quarto, no seminário, lá do antigo IAE, hoje o NASF São Paulo. Depois que formamos em teologia, além de sermos colegas de quarto, nós somos colegas de ministério também em algumas associações. Assim que a nossa intimidade é muito próxima, né? E depois disso ainda fizemos o mestrado em teologia juntos, na mesma classe. Então, essa proximidade nos deixa assim quase como irmãos consanguíneos, né? Tanto do João Antônio quanto do João Augusto. Mas, como diz a Cleide outro dia no sermão dela, in cielo no più dolore, não é isso? E não mais morte, e não mais luto. Vamos aguardar esse dia, e é o que a lição dessa semana trouxe para nós. Bom, eu acho que quando vocês pegaram a lição desse trimestre, assim como eu, e viram o título sobre como estudar as profecias bíblicas, vocês imaginaram, como eu também, que nós iríamos estudar Daniel 2, 7, 9, Apocalipse,
as 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, não é isso? Eu também fiquei surpreso quando abri a lição. Mas depois, ao ver o autor da lição, eu entendi qual foi o viés que ele tomou para trazer um outro lado das profecias bíblicas, porque ele é evangelista, né? Ele é evangelista, e como evangelista, não como um teólogo, ele procurou adaptar a questão de entendimento das imagens, das alusões na profecia bíblica, não estudando cada profecia, mas trazendo para nós algo que nós antes não havíamos visto. Então, eu confesso que foi bastante elucidativa a lição desse trimestre. Por exemplo, quando ele falou sobre Salmos, né, talvez você tenha ficado pensando assim como eu, mas como ele vai tirar a profecia do livro dos Salmos? Não é verdade? Mas ali ele apontou que existe juízo, templo, ímpio, justo, e que isso tudo tem uma conexão com as profecias da Bíblia. E assim ele foi estudando cada livro da Bíblia, Ruth, Esther e todos os outros, mostrando que em cada uma dessas metáforas que aparece tem uma ligação profética com o tempo do fim. E para mim, o resumo da lição desse trimestre está contido em 2 palavrinhas. A primeira palavra que eu acho que assim condensa toda a lição do trimestre é o reino de Deus, que será implantado no fim de todas as coisas, né? E a segunda palavra que eu vejo aqui que norteou as 13 lições foi a palavra esperança para o tempo do fim. Porque mesmo em todas as questões que estarão envolvidas, como perseguição, decretos e etc., nós temos esperança de, assim como Deus esteve com o povo de Israel literal, ele estará com o povo de Israel espiritual no tempo do fim, em meio às provações. Se nós até lá estivermos vivos, né, para enfrentá-las. Então, para mim, essas 2 palavras nortearam a lição: reino de Deus e esperança para o Israel espiritual no tempo do fim. Agora, nós já estudamos, e essa é a última das 4 lições, que ele tomou símbolos através de eventos que ocorreram no mundo. Por exemplo, 3 lições atrás, nós estudamos sobre Noé e daí Sodoma e Gomorra, lembra? Então, ele mostrou que nos dias do tempo do fim serão como houve nos dias de Noé. Né? Comiam, bebiam, casavam, estavam em prazeres, deleites, mas, de repente, chegou o dilúvio e os tomou, então, e matou a todos que não aceitaram a mensagem de Noé, a mensagem da salvação. Aí, falando sobre Sodoma e Gomorra, naquela lição, ele também falou que era uma cidade que chegou ao clímax do pecado. E então a misericórdia de Deus se esgotou para com Sodoma e Gomorra. E qual a aplicação que nós podemos fazer dessa lição de Sodoma e Gomorra? Eu vejo uma, né? Aliás, quando eu dou seminários de profecias por aí afora, as pessoas sempre me perguntam: pastor, quando o senhor acha que Jesus vai voltar? Essa é uma pergunta que nem eu sei, nem a Bíblia diz. Não é? Mas eles sempre perguntam: quando o senhor acha que Jesus vai voltar? Então, tomando Sodoma e Gomorra, eu respondo: em Sodoma e Gomorra havia assassinos, Deus tolerou. Havia impiedade, Deus tolerou. Havia maldade, Deus tolerou. Havia, acima de tudo, pessoas que enganavam os outros e tiravam proveito da situação dos pobres. Mas quando chegou ao nível de imoralidade e de prostituição e a questão do desvio sexual, principalmente homossexualismo e etc., em Sodoma e Gomorra, Deus mandou fogo do céu. E se você olhar hoje para o mundo, o que está acontecendo, irmãos?
exatamente isso, né? Nós temos criminalidade, enganos, né? Prejuízo dos pobres, guerra, fome, tudo isso. Mas nós chegamos agora à mesma semelhança de Sodoma e Gomorra com a questão da ideologia de gênero e com a questão do homossexualismo, que levanta a bandeira. E nós é que estamos errados. Nós não podemos ser homofóbicos, etc, etc. E eles é que estão certos. Bom, esse foi um ponto. Então, eu acho que nós estamos mais perto da volta de Jesus do que imaginamos. Porque quando chegou isso em Sodoma e Gomorra, Deus não tolerou, mandou fogo do céu. Depois nós estudamos a lição sobre Ruth e Esther. Ruth, então, casou-se com Boaz, né? E Boaz, então, era parte da família de uma prostituta que se converteu, que era Raabe, né? E depois desse casamento, então, de uma moabita com um neto de uma prostituta, que veio a descendência de Davi e Jesus Cristo. Então, isso mostra que Deus não faz acepção de pessoas para a salvação. Deus quer salvar a todos que a ele se entregam. E daí falou sobre Esther. Lá em Esther, o que que você lembrou naquela lição? Só fazendo a rápida recapitulação. Você se lembrou de um decreto, né? O decreto de morte. Que se não fosse uma Esther e um Mardoqueu ou Mordecai, tanto faz, o que que aconteceria? O povo de Deus seria eliminado da face da terra. Eliminado. Então, assim como aconteceu com José no Egito, que depois veio a descendência das 12 tribos de Israel e Deus não permitiu que o povo, né, fosse eliminado da face da terra, como José, aconteceu na época de Esther também, quase 1000 anos depois. E o que, que vai acontecer no tempo do fim? Aqueles que não submeterem ao decreto dominical vão ser réus de morte. Vai haver um decreto de morte, da mesma forma que houve na época de Esther. Muito bem. E daí, então, a semana passada, nós estudamos sobre o episódio de mais duas histórias. Os três jovens hebreus e a fornalha ardente, porque não se ajoelharam diante da imagem. E isso remonta ao Apocalipse, a imagem da besta, que vai ser o conglomerado das igrejas quando buscarem o auxílio do Estado para impor o decreto dominical e a perseguição. Isso é que é a imagem da besta, né? E da mesma forma, nós não nos dobraremos à imagem da besta e ao estatuto do decreto dominical. E daí seremos perseguidos como aqueles jovens. Mas o próprio Jesus que esteve com eles na fornalha nos dá esperança de que os anjos estarão conosco em meio à perseguição do fim dos tempos. E daí a perseguição da igreja primitiva, apostólica, né? Foram perseguidos pelos judeus e foram perseguidos pelos romanos também. Quando você estuda os historiadores da época de Roma, você percebe as atrocidades. Aí na Itália, por exemplo, né, Cleide? Está lá o Coliseu, né? Como símbolo daquela atrocidade contra os cristãos, e que as pessoas pagavam ingresso caríssimo, não para assistir um espetáculo, assistir um futebol, mas para assistir cristãos sendo devorados pelas feras, né? E queimados em estacas e aquela coisa toda. Então, da mesma forma, Deus não livrou a todos. Isso quer dizer que antes do fechamento da porta da graça, Deus não livrará a todos também. A irmã White diz que alguns, não muitos, perecerão em meio à perseguição. Porém, após o fechamento da porta da graça, não haverá mais mártires, não haverá mais sacrifícios. Por quê? Porque não haverá mais esperança de salvação. Então, não há motivo para Deus permitir após a porta da graça se fechar. Ok? A lição dessa semana também nos trouxe três histórias que têm paralelo com os eventos do tempo do fim. A primeira delas é sobre a questão de Jonas.
E ali em Jonas nós vemos um juízo que primeiramente era um juízo para que toda uma cidade fosse arrasada e devastada pela ira de Deus, pelo juízo de Deus, porém essa cidade se arrependeu a tempo e foi poupada. E diz a Bíblia que ali havia cerca de 200.000 pessoas. Então não era uma cidade pequena, não. Para aquela época era uma metrópole muito grande. E Deus diz assim: você tem, Jonas, dó de uma boboreira e de uma planta que cresceu ontem e que à noite secou e hoje não existe mais. E eu não vou ter pena e não vou ter compaixão de 200.000 pessoas que não sabem o que é a mão direita e esquerda, e que é o caminho da vida. Então Deus mostrou esse paralelo, né? Que ele não faz acepção de pessoas, mas é necessário que o ser humano exerça o livre-arbítrio e se arrependa enquanto é tempo. Deus dá oportunidade, mas o ser humano tem que fazer a sua parte, aceitar o plano da salvação. Então, ali nós vemos um juízo que não foi concretizado. Por quê? Porque as profecias são condicionais, exceto as profecias de Daniel e Apocalipse, irmãos. As profecias de Jeremias, Isaías, Jonas, Abacuque, Miqueias são profecias que têm que ver com Israel literal e tem que ver com as nações ao redor de Israel literal. Mas Deus muitas vezes muda e mudou porque o povo mudou a sua atitude. Então, essas profecias clássicas, elas são condicionais. Agora, as profecias de Daniel e Apocalipse são um ponto muito importante. Por que que Deus mudou em relação a Nínive? Porque o povo mudou. Não é porque Deus errou que ele mudou, mas foi porque o povo mudou o coração que ele mudou a sua forma de agir. Agora, em Daniel e Apocalipse, não tem profecia condicional. As profecias se cumprem de maneira singular uma única vez. Por exemplo, quando vai haver 1260 anos novamente na história? Nunca, nunca mais. Né? Quando vai haver um período de 2.300 anos? De Daniel 8,14? Nunca mais. Entende? Quando vai haver as 7 pragas? Vai haver muitas vezes? Não, uma vez só. Então, as profecias de Daniel e Apocalipse não são condicionais. O cumprimento é singular, elas não se repetem. Mas essas histórias das profecias condicionais foram escritas para que nós aprendamos com a repetição da história aquilo que vai acontecer com Israel espiritual, né? E tiremos lições disso. Muito bem. Então, aqui, quando Jonas é interpelado, lá no meio da tragédia do mar revolto, e que o barco estava quase indo a naufrágio, a pique, eles perguntaram para ele: escuta, quem é você? Quem é você? Você é diferente aqui entre nós. Ele disse: eu sou hebreu e eu temo ao Senhor, Criador dos céus e da terra. E isso tudo que está acontecendo é porque eu estou fugindo do meu Deus, o Senhor que fez o céu, o mar e a terra. Então ele deu ali um testemunho. E nós, no tempo do fim, também vamos ser coagidos a dar testemunho da nossa fé, ou então negar a nossa fé. Não é? E assim como Jonas foi prensado ali, não é? Ele disse: olha, eu sou temente ao Deus, ao Senhor e ao Ré, Jeová, né? Que é o nome de Deus. Eu sou temente a Ele, esse Deus e ao Ré. E eu estou fugindo dele porque ele deu uma missão e eu fugi. Então, onde morava Jonas? E quando ocorreu a história de Jonas? Só um extra para vocês. Jonas viveu no ano 780, 790 antes de Cristo, AC. 780, 790 antes de Cristo. Ele viveu sob o reinado de Jeroboão II, Jeroboão II, que era rei de Israel no norte.
depois da divisão das 12 tribos, lembra? Duas ficou no sul, com o reinado de Roboão, e ele era um rei muito severo, filho de Salomão, e 10 se rebelaram contra ele e foram para o norte. E lá estabeleceram um reinado paralelo ao reino do sul. E lá então estava governando Jeroboão II. E Jonas veio nessa época, 780, 790. Ele morava em Gat-Efer. Gat-Efer. Ficava um pouco distante ali de Samaria. E Jonas então foi comissionado por Deus para ir a Nínive, que era mais ao norte ainda. Era a capital da Assíria, mais ao norte, que hoje pega aí a Líbano e Síria e toda aquela região ali do norte de Israel. Seria a Síria antiga. E daí o que que ele faz? Em vez dele ir para o norte, ele desce para o sul, né? Ele vai para Jope, que é o sul de Israel, e depois toma um navio para Tarsis, que é o mais sul ainda. Então, ele deixa de ir para o norte, como se fosse lá para a Bahia, e ele vai para Porto Alegre, entenderam? Seria isso que ele fez. Então, ele fugiu do norte para o sul. E Deus, então, enviou um grande peixe, não foi uma baleia, viu? Porque, embora a baleia seja muito grande, a garganta dela é muito estreita e ela não conseguiria engolir um homem. Então, o que engoliu Jonas provavelmente tenha sido um cachalote. Outra curiosidade para vocês: cachalote é da família dos balenopterídeos. Então, aí vem a baleia, a orca e o cachalote. São da família dos balenopterídeos. Então, o cachalote tem uma cabeça que é mais ou menos um terço do tamanho do corpo dele, entendeu? Portanto, baleia não daria para engolir Jonas. É lógico que a gente, quando é criança, ouve lá, né? A professora falando na escola dos infantis que a baleia engoliu Jonas e tal, e cantamos, né? Você tem que trocar o carro. Porque a gente ouve as professoras falando e tal, né? Mas foi um cachalote, não foi uma baleia. E lá no estômago, então, está no para-brisa do carro, Steve. E lá, então, ele orou a Deus. E qual paralelo que a lição faz? Faz um paralelo com Jesus Cristo, né? Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim Jesus ficou 3 dias e 3 noites no seio da terra, no seio da terra, né? E essa representação mostra para nós que nos últimos dias, ao sermos questionados, quem é o Senhor que vocês adoram? Que a questão é essa do sábado? Nós vamos ter que responder como Jonas, né? Eu temo ao Senhor e o sétimo dia é o sábado, que Deus colocou como dia de adoração a Ele, né? E uma outra parte que nós podemos trazer para o tempo do fim sobre a história de Jonas é que Jonas estava pregando uma mensagem que não era comum, não era popular. Estava pregando uma mensagem impopular, né? Que 40 dias ele andava para cima e para baixo em Nínive pregando. Nínive seria o quê? Destruída em 40 dias, seria destruída. Mas isso não aconteceu. Então, no tempo do fim, nós estaremos pregando uma mensagem impopular, que é Apocalipse, capítulo 14, 9 e 10. Qual é a terceira mensagem angélica? Olha, vocês que beberem do cálice e do vinho da Babilônia espiritual, vocês vão experimentar o cálice da ira de Deus, sem mistura, sem misericórdia. Ora, na época do fim, essa mensagem vai ser muito impopular, porque as igrejas vão estar unidas e nós vamos estar totalmente fora
daquela evolução popular, né? Daquela comoção religiosa. Então, nós vamos estar pregando o quê? Se você continuar adorando o domingo e a imagem da besta e seguindo esse decreto mundial, você vai experimentar o juízo de Deus, sem misericórdia. O cálice da ira quer dizer o juízo de Deus, sem misericórdia. Então, da mesma forma que a mensagem de Jonas foi impopular, a nossa também será. E nós vamos dizer Apocalipse 18, verso 4, né? Sai dela, povo meu, para que vocês não sejam atingidos. Ontem eu estava vendo aqui uma série que foi gravada pela Globoplay, tem no YouTube também, chamada Crentes Além dos Muros. Muito interessante essa série de reportagem que a Globo fez. Crentes Além dos Muros. E eu fiquei vendo aquelas pessoas que sentiram assim o chamado de Deus, sabe? Pentecostais, evangélicos, pessoas da Assembleia de Deus, tal, e que são profundamente consagrados a Deus, profundamente consagrados. E eles sentem assim uma missão no coração, né? Então estava lá uma mulher que teve grandes problemas na vida, ela sentiu um chamado de Deus e daí, com a Kombi bem velha do marido dela, ela faz não sei quantas quentinhas por dia e sai distribuindo à noite, né? Para os sem-teto, na rua aí do Brasil afora, né? Vi outras pessoas que um rapaz que quase se enforcou e a esposa chegou no momento que estava pendurado na corda, cortou com a faca a corda e livrou o marido, né, da morte, porque ele estava em depressão profunda, e ele agora tem um movimento chamado Perdão e Graça. Um movimento, é uma igreja que ele formou em honra a que Deus o livrou desse suicídio. E você vê pessoas sinceras, viu? Muito sinceras no que fazem. Então, nosso brado no tempo do fim vai ser para estes aí, e esses aí vão deixar, diz Ellen White, as suas denominações e vão se unir com o povo remanescente, né? No tempo do fim. E cada um de nós pode ter hoje parentes, amigos, né? Conhecidos, que estão nesses movimentos. Nós devemos orar por eles, porque mesmo que essa mensagem seja impopular no tempo do fim, Deus vai trazer as suas pérolas para junto do povo remanescente. Bom, aí então fala que houve um arrependimento e toda a cidade se arrependeu. Portanto, essa profecia era condicional, porque era uma profecia clássica, como menciona aqui a parte de segunda-feira, lá embaixo, e por ser condicional e o povo se afastar da maldade, não foi executada. Ok? Agora, aqui menciona, no último parágrafo de segunda-feira, quero chamar atenção para isso, três eventos que não serão condicionais no tempo do fim. Isso é muito importante destacar. Então, aqui fala a marca da besta será o decreto dominical, né? Não se esqueçam disso. As últimas pragas que cairão após o fechamento da porta da graça sobre os ímpios e a perseguição do fim dos tempos. Então, isso daqui vai ocorrer independentemente, né, da vontade dos seres humanos. Isso aqui é incondicional, vai acontecer, né? Mesmo que o povo se arrependa, mas não vai arrepender na totalidade, não é? Alguns vão arrepender, mas outros não irão. Então, esses três eventos aqui sucederão incondicionalmente, tá? Marca da besta, últimas pragas e a perseguição do tempo do fim. Agora, quando nós vamos para o segundo evento, que a lição dessa semana nos trouxe, fala sobre a questão da queda de Babilônia e o banquete de Melsazar. E nós vamos unir as partes, terça e quarta-feira, numa só, né? Banquete de Belsazar e a queda de Babilônia. Então, aqui você nota alguns pontos importantes. Primeiro ponto, muito importante: Babilônia estava vivendo no seu ápice,
de glória, na época de Belsazar. Quem era Belsazar? Belsazar não era filho de Nabucodonosor, embora as traduções da Bíblia diz seu pai Nabucodonosor. Mas quando diz no hebraico pai, pode ser avô, pode ser até bisavô também. Tudo é traduzido por pai, no sentido de que é um tutor maior da pessoa. Então, Belsazar era filho de Nabonido. Nabonido que era filho de Nabucodonosor. Portanto, Belsazar era neto de Nabucodonosor. A rainha mãe, que era esposa de Nabucodonosor, ainda vivia naquela época, mas Nabucodonosor já havia falecido. Tanto é que quando aparece a mão escrevendo em letras de fogo na parede, e ele fica atônito com aquilo, foi a rainha mãe, que é a avó dele, esposa de Nabucodonosor, que disse a ele: olha, lá no tempo do teu avô, né, tinha um homem que era sábio em decifrar visões e acontecimentos. O nome dele é Daniel, e daí mandaram chamar Daniel. A palavra Belsazar vem de duas palavrinhas no acadiano, no siríaco, que é a língua babilônica, que quer dizer Bel, mais o Sur. Então, o Sur é filho, Bel é o deus Marduk, que eles consagravam como o deus criador dos céus e da terra, em Babilônia era Marduk. E então, Bel significa que Bel proteja o filho do rei. Bel, que é Marduk, proteja o filho do rei. Então, todos eles eram consagrados, tanto os Nabu quanto Bel. Tanto é que para Daniel deram o nome de Beltesazar, né? Daniel, que tinha o nome Dan-El, que significa Deus é meu juiz. Olha que bonito. Dan-El, Deus é meu juiz, foi trocado por Bel, Marduk, proteja o ungido do rei. Quer dizer, eles quisiam fazer uma lavagem cerebral na cabeça de Daniel e os três companheiros, para que eles se esquecessem da sua religião hebreia, esquecessem do Deus verdadeiro, né? E assim foi com Azarias, Misael e Ananias, foi trocado por Sadraque, Mesaque e Abednego, servo da deusa Lua, servo de Nabu, etc, etc, né? Então, aqui nós temos esta primeira questão, que ele era neto de Nabucodonosor, estava no auge do império, e essa foi a época mais ou menos em 539 antes de Cristo. Para 538 foi quando foi o banquete dele, 539 para 538 AC, e apareceu então aquela mão escrevendo na parede. Agora, tem um outro fato curioso para vocês, como extra aqui. Vocês sabem que profecia tem que ver muito com história, né? É por isso que os fatos históricos elucidam as profecias, ajudam a decifrar as profecias. O império era chamado Neobabilônico, que ele começou com Nabopolassar, pai de Nabucodonosor. Porque antes houve o Império Babilônico, olha que curioso, no tempo de Abraão, né? Os babilônios saíram ali da época da Torre de Babel, né? Formaram ali uma vila chamada Babel, depois da Torre de Babel, espalharam os povos, ficou um grupo ali, e ali ficava a planície do Sinar, a planície do Sinar, ou a província de Dura. E ali, depois desse vilarejo, se tornou uma cidade-estado. E depois da cidade-estado, se tornou o reino de Babilônia, na época de Abraão. Então, os hebreus passaram pela Caldeia, antes de Daniel, séculos depois, estar no Império Neobabilônico. Abraão já tinha passado, porque ele saiu de Ur dos Caldeus, que era a Suméria antiga, né? Hoje é o que, Babilônia? Hoje é o Iraque, tá bom? A Babilônia hoje é o país do Iraque, capital Bagdá. E a antiga Babilônia ficava alguns quilômetros ao sul da moderna Bagdá,
O nome da cidade é Mossul, com 2 S's. Mossul, o L no final. Ali estava o Império Babilônico, da época de Daniel. E quem é o Irã hoje? É a antiga Medopérsia de Ciro, capital Teherã. Então você vê que Iraque e Irã era Babilônia e Medopérsia, né? E aqui, então, qual foi o ponto na questão de Belsazar? O ponto foi a adoração. A adoração. Né? Nabucodonosor trouxe cerca de 2.200 utensílios de ouro, prata e bronze quando destruiu Babilônia e o templo de Jerusalém. Quando destruiu Israel, Judá e o templo de Jerusalém. Nabucodonosor trouxe para a Babilônia cerca de 2.200 vasos, utensílios, espavitadores, aquela coisa toda, caçais. Mas ele trouxe para o templo de Marduk. Ele nunca profanou esses utensílios. Mas o seu neto, Belsazar, na noite em que estava na orgia, bebendo, com danças, com prostituição e toda aquela coisa que durou dias, não foi uma noite só, durou dias aquela festa do reinado dele, porque Babilônia estava no apogeu da glória. O que ele mandou fazer? Trazer os vasos e utensílios que o avô dele havia tomado do templo de Jerusalém. Ora, aqueles utensílios eram consagrados a Deus. E ao fazer isso, o que ele estava idealizando? Babilônia é maior que o Deus de Daniel. Babilônia é maior do que o Senhor dos Exércitos, é maior do que o Jeová, o Deus dos judeus. O Deus Marduk, o meu reino, é maior do que o Deus dos judeus. E eu vou provar isso. Trago aqueles utensílios consagrados, nós vamos beber neles, para mostrar que nós somos mais poderosos do que o Deus dos israelitas e judeus. E quando aconteceu isso, esgotou o limite da misericórdia de Deus. Exatamente aí. Deus tolerou até aquele ponto. Mas quando isso aconteceu, Deus mandou o juízo dele. Tá? E daí começou uma mão, do nada, a escrever com letras de fogo reluzentes na parede. Mene, mene, tekel, ufarsim. Que em caldaico, ou siríaco, que era a língua dos babilônios, diz: pesado foste na balança e achado em falta. Contou Deus contou Deus os teus dias e dividiu o teu reino, né? E esse será dado aos medos e persas. Então veio a profecia incondicional. Mas mal sabiam eles, em toda aquela bebedeira, de que naquele exato momento Ciro, um rei da Pérsia, que era um reino que estava dominando os outros países e nações ao redor de Babilônia, estava cavando um desvio no rio Eufrates. E ao cavar o desvio no rio Eufrates, que guarnecia os muros da cidade, a cidade estava aqui, e ao redor dela passava o rio Eufrates, né? E então, entre os muros e o rio Eufrates, existia o vilarejo com o povo de Judá que havia sido cativo, né? E o rio guarnecia a cidade. Para entrar na cidade tinha que ser debaixo das abóbadas do rio, debaixo das abóbadas do palácio e dos muros. Então, quando ele cavou um dique, cavou um desvio no rio, o que aconteceu? Abaixou o limite do rio sob os muros. E daí ele entrou com a cavalaria, e ele entrou por debaixo dos saguões do palácio real de Belsazar e pegou a todos embriagados, tontos, cambaleando, e foi fácil, não é? Varar com espadas e lanças, e houve uma morte tremenda, um derramamento de sangue tremendo, e naquela noite a profecia da mão na parede foi cumprida. Exatamente naquele momento, quando Ciro vem, ele vem como representante de Jesus Cristo, não é?
Assim como ele libertou a Babilônia, o povo de Judá, da Babilônia literal, Jesus Cristo, que é o antítipo de Ciro, vai libertar o remanescente da Babilônia espiritual. Esse é o paralelo que a lição faz, né? Com Apocalipse e o tempo do fim. Então, Ciro é tido como um tipo de Cristo, um tipo de Cristo. E ele é o único rei de todos esses impérios pagãos que é chamado de ungido. Quando você vai lá no livro de. Você tem aqui no livro de Isaías, anote essa passagem, Isaías 45:1. Isaías, pela revelação de Deus, Isaías 45, verso 1, diz assim: Eu constituí a Ciro, o meu ungido, para libertar meu povo da Babilônia. Isaías 45, verso 1. Então, ele é o único rei pagão, que é um tipo de Cristo, e que libertou, então, o povo de Judá dos babilônios. Assim como Jesus Cristo, o Ciro real, virá para libertar o povo remanescente da Babilônia espiritual no tempo do fim. Esse é o paralelo que não pode esquecer na lição dessa semana, tá? Então ali o que que acontecia? Blasfêmia contra Deus, profanação dos utensílios sagrados, orgias e etc. Agora, por que Deus não perdoou, assim como perdoou Nínive? Eis a resposta. Porque eles tinham conhecimento de tudo que havia acontecido com Nabucodonosor. Na época que Nabucodonosor erigiu a estátua e afrontou Deus, Criador do céu e da terra. Eles tinham conhecimento que Nabucodonosor havia se tornado um animal, cresceu pelos, e ele ficou, diz Daniel 4, durante 7 anos comendo grama e erva, como um animal, cresceram as unhas, cresceu a barba, o cabelo, ele ficou como um lobo voraz, no meio do campo, comendo erva e comendo grama. E depois de 7 anos ele foi restabelecido e ele morreu convertido. Nabucodonosor morre convertido. Mas Belsazar, mesmo sabendo de tudo isso que havia acontecido, ele não engrandeceu o Deus de Daniel, o Deus criador dos céus e da terra. Por isso, Deus não usou de misericórdia para com ele e Babilônia, assim como usou para com Nínive. Ele desafiou o Deus de Daniel. E nos últimos dias, nós também teremos esse desafio, né? E nesse desafio nós vamos precisar, então, trazer essas pessoas lá. O que é o secamento do Eufrates no tempo do fim? Lá em Apocalipse, capítulo 16, versículos 12 e 13, fala que perto da volta de Jesus, o Eufrates secará. O que significa isso? E lá diz assim, Apocalipse 16, verso 12 e 13: preparando o caminho para os reis que vêm do Oriente. Vem do Oriente. Jesus Cristo vem do Oriente. Ele é a estrela que vem do Oriente, com as hostes de anjos, né? O secamento do Eufrates é quando a união igreja-estado se desfizer no tempo do fim. Em meio às pragas que estarão caindo, os próprios membros vão se revoltar contra seus líderes religiosos, vão se revoltar contra seus líderes políticos. Vai haver até derramamento de sangue, porque vai haver insurreições no meio religioso e político. E os religiosos vão dizer aos líderes: vocês são culpados dessas pragas, porque vocês não nos falaram sobre o verdadeiro dia de guarda que Deus estipulou. Então, não é que justo vai matar ímpios no tempo do fim, mas os próprios ímpios é que haverá uma insurreição no meio deles contra os seus líderes,
E o livro Grande Conflito, Ellen White fala muito sobre isso. Que eles vão tirar a vida de alguns líderes porque eles esconderam a verdade. E então o secamento do Eufrates é quando se desfaz a aliança político-religiosa, a besta da terra e a besta do mar, Estados Unidos e o papado. Eles se desfazem naquela loucura em meias pragas, né? Estão agora sem saber, estão loucos, estão desequilibrados, estão aterrorizados com as pragas caindo. Então aí vai acontecer que nós vamos dizer, né, sobre esse secamento do Eufrates, é o momento que Jesus envia a lei no céu e aparece o quarto mandamento brilhando mais que os outros 9 mandamentos no céu. Ellen White fala, né? E todos vão ver o quarto mandamento brilhando assim no céu. Imagina que cena é essa, né? E arrependidos, mas agora não dá mais tempo, porque a porta da graça já está fechada, né? O secamento do Eufrates é a sexta praga, então 5 já caíram, né? Agora é na época da sexta praga, e então vem a sétima praga, que é pedras do tamanho de um talento, cerca de 30 a 35 quilos, pedras que cairão sobre os ímpios. E daí então eles vão dizer: caí sobre nós os montes, as montanhas, e escondei-nos da face daquele que vem no reino dos céus, porque não podemos ver a sua glória e suportá-la, né? Então daí Jesus liberta, como Ciro libertou os judeus de Babilônia, Ciro, que é Jesus Cristo agora, o Ciro real, nosso comandante, nos liberta. E vem o livramento dos justos, no fim do tempo de angústia de Jacó, né? E, logicamente, aí nós estaremos sobre o decreto de morte, mas os anjos protegerão e ninguém morrerá. Muito bem, então a queda da Babilônia histórica é um tipo do que Cristo fará com a Babilônia espiritual em sua segunda vinda, né? E Jesus disse: vigiem e orem, porque o dia ninguém sabe. Contanto será surpresa para eles, para nós não vai ser, quando tudo isso acontecer e suceder. A última parte da lição, então, ela menciona o caso de Ciro aqui como ungido, né? Que paralelo nós podemos fazer? Bom, Ciro, além dele saquear a cidade de Babilônia e ajudar o povo judeu a ser libertos, porque a profecia de Jeremias dizia: após 70 anos, lembra? O cativeiro babilônico duraria 70 anos. Jeremias já havia falado isso no capítulo 50. Então, agora, após 70 anos exatamente, Ciro vem como ungido de Deus para tomar Babilônia e libertar o povo. E quando o povo é levado para a Medopérsia, aí depois vem Dario, e depois vem Assuero, que é Xerxes, e Artaxerxes, vem a história de Esther, né? Dezenas de anos depois aí que vem a história de Esther. Mas quando Ciro liberta o povo judeu, ele leva para a Medopérsia, principalmente para o reino da Pérsia. E ele teve ali 2 servos muito fiéis a ele. Um se chamava Esdras e o outro se chamava Neemias, né? E quando chega então a época de Esdras, que veio antes de Neemias, Esdras era um sacerdote e ele era também um escriba, ele era de família real. Ele era um homem muito bem-quisto no reino da Pérsia e era um homem culto, né? E então ele diz que ele gostaria muito de reconstruir o templo lá em Jerusalém, como sacerdote. Ele queria reconstruir o templo em Jerusalém. E então ele recebe cartas de Dario para subir a Jerusalém e vai junto com ele um homem chamado Zorobabel.
e junto com ele sobem cerca de 50 mil judeus. A maioria ficou em Babilônia, mas 50 mil judeus subiram com ele para reconstruir o templo e os muros da cidade. Depois, na época de Neemias, já era a época de Artaxerxes. E daí Artaxerxes vê Neemias triste, você se lembra da história? Daí diz: por que você está triste? Ah, porque meu povo está lá numa cidade destruída, né, passando necessidade. Olha, o que que você precisa? Mas eu vou fazer mais por você, disse Artaxerxes. Você não vai subir só para reconstruir a cidade, eu vou dar direito de Estado a vocês. E todo aquele cidadão que quiser ir com você, né, está lá em Esdras 7, todo cidadão que quiser ir com você pode ir. E vocês podem reconstruir a cidade, os muros e o templo de vocês e podem legitimar a nação judaica. Então, esse terceiro decreto, que foi o decreto de Artaxerxes, liberou o povo, tá, para voltar a ser uma cidade-estado em Jerusalém. Isso é muito importante. Então, o que que acontece aqui? Ciro, ele faz o primeiro decreto para Esdras, permitindo que ele subisse para retornar à terra de Canaã com aqueles que quisessem. Mas só 50 mil foram, porque os outros estavam estabelecidos em Babilônia, tinha filhos e filhas casados com babilônios, entendeu? E eles ali aprenderam a ser comerciantes. É por isso que os judeus são comerciantes até hoje. As pessoas às vezes não sabem, e são comerciantes prósperos, os judeus. Já viu algum judeu mendigo? Eu nunca vi, não é verdade? Mas eles eram do pasto, eles eram agricultores, e eles eram pastores de rebanhos. Como é que eles se tornaram comerciantes? Eles se tornaram nas orlas do rio Eufrates, quando eles estavam presos em Babilônia. Veja que curioso. Porque ali passavam as caravanas de navios e eles barganhavam e faziam troca de perfumes, especiarias e tecidos. E eles se tornaram comerciantes ali. Quando Ciro liberou o povo para ir lá, eles então não foram. Por que que eles não foram? Porque eles estavam ali, não é? Deixa eu voltar aqui. Voltou? Voltou aí. Eles estavam ali acostumados com o comércio, não quiseram voltar. Mas na época de Neemias, voltaram vários. Bom, então o que que nós tiramos daqui em conclusão? Nós tiramos que assim como Ciro deu decreto e permissão para eles voltarem para Jerusalém literal, livrando-os da Babilônia literal, certo? Jesus vai vir e nos dar o direito de constituirmos um reino na Canaã celestial, assim como Ciro ajudou o povo por decreto a voltar à Canaã terrestre, a Jerusalém terrestre. Nós vamos voltar para Jerusalém celestial, né? Através de Jesus Cristo. E aqui nós vemos que Ciro, como tipo de Cristo, que é o antítipo, ele não era uma representação perfeita, né? Mas ele atuou como um salvador, assim como Jesus também vai atuar como um salvador para o Israel espiritual no tempo do fim. E aqui na parte de sexta-feira, encerrando esse resumo da lição, na pergunta para consideração 2, olha que curioso aqui. Ellen White diz assim: que os impérios que se sucedem, a história tem se repetido. Mas quais elementos em comum há nos impérios listados na profecia? E que aspecto eles seguiram o mesmo caminho? O mundo atual também segue essa trilha? Lógico que sim. Hoje em dia nós vemos nações se levantando, guerras aí, como estamos vendo agora, o Irã entrou na guerra também, no Oriente Médio, aquela coisa toda. Os impérios continuam da mesma forma, irmãos, da mesma forma, desdenhando de Deus, repudiando a Deus,
né? Fazendo zombaria com aqueles que creem em Jesus Cristo, no plano da salvação, continua da mesma forma, na mesma trilha, né? E ela diz que a história tem se repetido, e tem mesmo, né? Você vê aí Babilônia e todos os outros reinos, como Roma e etc., afrontavam a Deus, e nós estamos aí no mesmo caminho. Mas, como a Bíblia essencialmente fala sobre o reino de Deus, o importante é que, por fim de todas as coisas, e no fim, o reino de Deus será implantado e jamais será destruído. E tudo isso estará terminado. Não haverá mais angústia, nem dor, nem sofrimento, nem morte. Todas as coisas passarão e o reino celestial de Deus será um reino eterno para todos aqueles que creram nele e também reconheceram Jesus como seu Salvador pessoal. Bom, eu espero que a gente tenha trazido aí um resumão geral da lição. Demoramos um pouquinho mais, porque foi encerramento do trimestre, mas espero ter trazido aí contribuições para que nós possamos ter o quê? Esperança, né? Esperança e confiança que o reino de Deus substituirá todos os outros reinos e ele jamais será vencido novamente. E Deus nos abençoe ricamente. Você está Amém. sem áudio, Cleide. Pastor Ok. Nastrini, muito obrigado. Ó, aqui ficou melhor do que lá no Novo Tempo, hein? Lições da Pois Bíblia é, que ficou. Rapaz, o senhor caprichou. Muito obrigado, viu? Que bom. Deus abençoe o senhor. Um abraço. Obrigadão mesmo. que novo tempo a gente tem que repartir com mais três, né, Coragem? Louvado seja Deus. Obrigado, pastor. Obrigada, pastor Nastrini. O Senhor é uma bênção para nós. E, pastor, lembre-se sempre que a família Manuel sempre ora pelo Senhor. E muito obrigada pela gentileza de aceitar o nosso convite. Obrigada, pastor. Agradeço. Quando o senhor é também italiano, o senhor é brava gente. Tudo é brava gente. Tutti brava gente. Grazie. Grazie mille. Pastor, ore por nós, por favor. E ore, por favor, pelo nosso querido pastor Antônio e pastor João Augusto, por favor. Com certeza. Grandioso Deus, nosso Pai, nosso mantenedor, Criador, nesse momento que acabamos de recapitular aqui a lição dessa semana e também deste trimestre, queremos, em primeiro lugar, glorificar o Teu nome, agradecer, porque em meio a tanta confusão, de meias verdades neste mundo, de filosofias vãs e de religiões falsas, nós fomos remidos pelo sangue de Cristo e, acima de tudo, a nós foi apresentada a verdade bíblica do povo remanescente. E se em muitas coisas erramos nessa vida, tivemos o privilégio de fazer parte do povo de Israel espiritual e do povo de remanescente final. Pai amado, as profecias indicam que a quase meia-noite desse mundo está chegando. Em breve Jesus voltará. Nós não seremos tomados de surpresa, porque sabemos de tudo isso que está para acontecer. Todas as profecias de tempo já aconteceram. Tudo que existe daqui para frente, como decreto dominical, perseguição, acima de tudo, o alto clamor, derramamento do Espírito Santo, fechamento da porta da graça, não tem datas marcadas, mas são eventos que sucederão na hora que o céu desejar, mas nós sabemos de tudo que irá ocorrer. Portanto, o que nós precisamos é estar preparados para que quando isso suceder, não sejamos pegos despreparados. Agora que conhecemos a verdade, conhecemos tudo isso, ajuda-nos a mantermos-nos firmes na lei, nas profecias e, acima de tudo, no teu evangelho que um dia aceitamos. Pai amado, lembramos dos pedidos que foram feitos aqui no Grupo Emanuel, hoje.
Lembramos também todos os pedidos dos irmãos da sala 57. Lembramos de agradecer pelos milagres que soubemos que ocorreram. Mas pedimos, Senhor, encarecidamente, por dois pastores, dois ministros teus, pastor João Augusto e pastor João Antônio. Se é da tua vontade curá-los, restabelecê-los, tu tens poder para isso, que um milagre aconteça, a fim de que eles testemunhem ainda, por algum tempo, do teu amor e do teu evangelho. Mas, Senhor, se isso também não é possível, não sabemos os teus planos, dá a paz e o alívio ao coração deles e dos familiares. E ajuda-os para que eles possam descansar em teus braços poderosos e assim selados para a manhã da ressurreição. Nós cremos que um milagre pode acontecer, mas que seja feita a tua vontade e não a nossa vontade. Rogamos pela família Emanuel, por todas as pessoas aqui representadas, e cremos na esperança de que teu reino eterno será estabelecido, seremos guardados no tempo do fim, se estivermos vivos, pelos teus anjos. Nós te rogamos tudo isso em nome por amor de Jesus. Amém, Senhor. Amém.